Estamos de volta ao vivo com Mulher Demais. Hoje é dia de muita festa, né? Mas agora a gente vai dar uma pausa nas comemorações do aniversário de João Pessoa por um motivo muito justo. Hoje também é celebrado o Dia Nacional da Saúde, sabia? A pandemia, inclusive, trouxe várias alterações nas regras dos planos particulares. A Justiça liberou alguns procedimentos e depois voltou a proibir, então ficou meio confuso. E a gente vai entender melhor esse assunto agora no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Petrônio Ataíde, que vai tirar aí essas dúvidas da gente, né? Especialista em direito do consumidor. Bom dia, doutor Petrônio. Bem-vindo. Bom dia, Paraíba. Obrigada aí por estar aqui no nosso estúdio, mesmo sendo feriado, né? É uma honra, né? Dia 5 de agosto, uma data tão especial, e a gente está aqui presente. Pois é, um assunto, inclusive, que muita gente tem dúvida, então a gente cuida, claro, né, da saúde dos paraibanos e paraibanas que acompanham Mulher Demais. Por isso que, mesmo sendo uma data celebrativa, a gente traz também para que a gente possa tirar essas dúvidas do pessoal, já que muitas mudanças aconteceram ao longo dessa pandemia, né? Em primeiro lugar, doutor, em procedimentos de urgência, a gente sabe que muita gente, por exemplo, infelizmente, precisou ser demitida nesse processo de pandemia, né? Nesse período. Outras pessoas tiveram contratos suspensos, salários reduzidos. E aí preocupa, né? Porque o plano de saúde, ele precisa ser pago mensalmente. E aí, diante de uma situação de emergência, por exemplo, o plano de saúde ele pode negar a cobertura em caso de inadimplência? O consumidor não pagou o plano, e aí? Interessante, Bruno, porque antes da pandemia, se não houvesse o pagamento do plano, o plano não era obrigado a fazer a cobertura. Entretanto, houve uma lei, inclusive a estadual, a Paraíba e alguns outros estados que impede a interrupção dos serviços do plano de saúde, mesmo que haja inadimplência. Agora, só nesse período de pandemia. E a carência para prazo de urgência é de 24 horas. Um exemplo, se eu fiz o plano hoje, me acidentei hoje, realmente eu não tenho a cobertura. Mas se eu fiz o plano hoje, passou 2 dias, sofri algum tipo de intervenção que precisa de urgência, certo. Nesse caso tem que haver cobertura, não precisa ter carência. E se por acaso, né, o consumidor teve sim uma negativa do plano de saúde, em caso dessa negativa, o que é que deve ser feito pelo usuário, né? A quem ele pode recorrer? Ele tem que entender primeiro qual foi o motivo da negativa, né? Mas o caminho natural, primeiramente, é procurar o PROCON, faz lá realmente a sua reclamação para tentar entrar num acordo com o plano de saúde. Se for uma coisa de muita urgência, um procedimento realmente que precisa ser imediato, não há outro caminho senão o judicial. Aí procura os meios corretos, vai até a justiça, procura um advogado de confiança ou a própria defensoria pública e entra com um processo para que seja feita a cobertura para aquele procedimento específico. Perfeito. Você falou, inclusive, que existe uma lei, uma nova lei aqui no nosso estado que garante, então, que essa negativa não aconteça. Aqui no nosso estado tem uma lei própria nossa, então? Exato. Salvo engano, Bruno, ela foi publicada no dia 13 de julho, então recentíssima, né? Não tem nem um mês ainda de lei. Mas é uma lei que proíbe tanto o aumento dos planos de saúde, só o período de pandemia, tá? Para o pessoal entender direitinho, não é para a regra geral, é só durante esse período, enquanto durar. Acabou a pandemia, voltam as regras normais. Mas durante esse período de pandemia não pode nem aumentar, nem pode haver o corte do plano de saúde mesmo sem um pagamento. Ah, entendi. Então, mesmo que o usuário não precise dos serviços, né, através do plano de saúde, desse plano particular, esse plano ele não pode ser cortado se por acaso esse usuário precisar depois. Ele não está precisando agora, mas se ele precisar, não pode ser cortado, é isso? Pode ser cortado, sim. Se ele precisar depois do período de pandemia, sim. Depois. Agora, Bruna, não quer dizer que você não deva pagar, tá? Sim. Você tem que fazer esse pagamento posteriormente. O plano de saúde pode lhe cobrar depois. Sim. Não quer dizer que você está isento de pagar o plano de saúde. Não precisa mais pagar o plano, né? Precisa pagar o plano. Sim, precisa pagar o plano, porque senão você pode ter o benefício cortado. Durante a pandemia, essa lei específica permite que mesmo com a inadimplência, você pode utilizar o teu plano de saúde. Sim. Agora, não pode deixar de pagar, porque o plano pode lhe cobrar e é direito do plano lhe cobrar. Pois é, e o usuário ele precisa estabelecer alguma justificativa, dizer por que não está fazendo esse pagamento, por que está inadimplente, ou não precisa disso? O ideal é fazer, sim. Ou porque está desempregado, ou porque durante a pandemia diminuiu bastante a sua renda. Ele tem que justificar o não pagamento. Sim. Não pode simplesmente não pagar e querer que o plano assuma todas as condições e assuma todos os riscos. Não. Tem que formar o plano que eu não estou pagando por um motivo X, esse motivo tem que ser justificado para que ele possa realmente ter direito ao uso normal do plano. Perfeito. A gente falou sobre os casos de urgência, né? Mas, por exemplo, com relação a procedimentos
estéticos, como a cirurgia plástica, né? Às vezes a pessoa até tá com um tempinho a mais agora nessa pandemia e resolve fazer uma cirurgia estética mesmo. A cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, doutor? Não, o plano não é obrigado a cobrir cirurgia meramente estética. Existem, Bruna, alguns tipos de cirurgia realmente que precisam ter a cobertura do plano. Um exemplo claro de cirurgia estética é a redução de mama quando a mulher tem um problema nas costas, por exemplo, de coluna. Se tem um laudo médico informando que se reduzir a mama vai favorecer o problema de coluna dela, ela tem sim o direito de ter a cobertura do plano. Outro exemplo é a cirurgia bariátrica. Quando o paciente que já está muito avançado, né, o estado, e realmente ele está prejudicando a sua saúde, quando o prejuízo é muito grande à saúde e a cirurgia é, entre aspas, de urgência, ele realmente, o plano tem que cobrir. Mas para os demais casos de cirurgia estética, o plano não é obrigado a fazer a cobertura. Perfeito. Várias perguntas que são recorrentes, né, dos consumidores diante dessas várias mudanças, e o doutor Petrônio Ataíde trouxe aqui os esclarecimentos para a gente, as informações. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Bruna. Até uma Espero próxima. você mais vezes por certeza. aqui. Vão te receber. Um beijo para a Otácia, posso dizer? Não? Pode. Beijo, Otácia. Obrigada, viu, doutor? Até as próximas. Até a próxima. Beijão. Ó,